Olá, sejam bem-vindos a mais um Em2. Neste programa contamos com a presença de uma figura incontornável no jornalismo televisivo português. Iniciou a sua carreira em rádio, em Joanesburgo, na África do Sul. Depois foi para a RTP e saiu 7 anos depois para dirigir o jornal A Capital. Mais tarde regressa à RTP, estação para a qual foi correspondente nos Estados Unidos da América, e fecha este ciclo de vida profissional na SIC Notícias depois de quase 14 anos à frente do Jornal das 9. Por esta altura já devem saber de quem eu estou a falar. Estou a falar de Mário Crespo. Mário, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui no Panorâmica. A minha primeira pergunta é, se tivesse que destacar uma destas épocas, entre a rádio em Joanesburgo, entre ser correspondente da RTP nos Estados Unidos, ser pivô da SIC Notícias do Jornal das 9, qual é que destacaria? É difícil. A vida é um conjunto, não é? É um mosaico. E todos eles foram extremamente formativos. Até ao fim foi tudo muito formativo. Mesmo quando eu já tinha perto dos 70 anos e estava na SIC Notícias. A destacar algum, talvez o período em Washington tenha sido assim o mais empolgante. Vá lá. Foi o sítio onde eu gostei de exercer mais a nossa profissão. Houve crises intensas. Eu protagonizei alguns momentos interessantes de recolha original de dados jornalístico, o que é sempre um privilégio para qualquer ator da nossa vida mediática. O meu caso, perdão, mais interessante talvez tenha sido com a história de Timor, logo a seguir ao massacre de Santa Cruz, em que houve um período em que foi necessário questionar muito o Estado americano para saber que posição é que iam adotar em relação à Indonésia. Na África do Sul, foi a minha formação é integralmente vinda da África do Sul. A RTP foi o regresso às origens assim, quase uterinas, não é? O regresso à metrópole, depois de ter vivido em África e ter feito a tropa em África. Portanto, eu não distinguiria assim nenhum, não exaltaria nenhum período. Gostei de todos. Houve suores, lágrimas e algum sangue em quase todos. De modo que foi uma vida muito completa para mim. Já que falou de Washington, eu tenho muita curiosidade de lhe perguntar como é que vê esta eleição de Donald Trump agora e como é que acha que isso vai contribuir para a liberdade ou não liberdade da imprensa norte-americana? Eu ouvi há 1 ou 2 dias uma conferência do Henry Kissinger em Oslo. É um homem muito sábio, que está bem dentro da liturgia toda do poder americano. Fez parte dele, foi secretário de Estado, foi conselheiro nacional de segurança, portanto, tem uma grande experiência da maneira de reagir dos americanos. E o que ele disse foi: estamos a julgar uma administração que está a ser formada ainda antes dela sequer ter formulado política claramente. É um bocado prematuro. Estamos a julgá-la também por uma campanha que foi particularmente agressiva. Se calhar todas as campanhas daqui para a frente serão particularmente agressivas. Nós vimos as nossas campanhas presidenciais, houve momentos de grande baixeza pública, vá lá, por parte de todos os protagonistas. Portanto, a América é um continente, primeira coisa, é um continente extremamente poderoso, com tudo, com muita gente, mais de 200 milhões de pessoas. Nós temos aqui como herança um certo pensamento organicamente que queremos sempre pensar que é de esquerda, assim um bocado liberaloide, que é o que eu chamo, mas muitas vezes pouco fundamentado. Portanto, de repente toda a gente disse mal do Trump. De repente toda a gente disse muito bem do Obama. A administração do Obama foi particularmente inconsequente, deixou sobretudo o Médio Oriente num estado absolutamente lamentável. Já o Bush o tinha deixado, mas o Obama também assim não conseguiu interpelar rigorosamente nenhum dos grandes problemas. E Guantánamo continua com prisioneiros políticos com um estatuto que ninguém sabe exatamente qual é. Portanto, dar oportunidade à administração do Donald Trump de se manifestar talvez não fosse uma ideia. Criticá-la antes cria uma animosidade e não leva a lado nenhum. Quer dizer, estar a dizer mal dele nas redes sociais e estar em Almada ou em Vila do Conde
a pôr as mãos na cabeça e dizer o que é que vai ser do mundo agora, porque foi eleito o Donald Trump. Bem, meu Deus, nós temos gente mais questionável com quem temos relações íntimas. Temos gente muito questionável a dirigir Angola. Temos gente igualmente questionável, que se fala muito pouco, a dirigir Moçambique. Temos gente atualmente muito questionável a dirigir o Brasil. Portanto, isso é capaz de ter um efeito na nossa vida pública e social e económica, seguramente, muito mais visível do que a administração americana poderá eventualmente ter. Iniciou-se no jornalismo nos anos 70, né? Na SABC. ABC, não é? SABC, South African Broadcasting Corporation. Exatamente. Ou se quiser saber em africano, sou Itzai Corporar-se. Um dos poucos prodígios que eu tenho a falar um bocadinho de africano. Dos anos 70 para agora mudou muita coisa no jornalismo. Se tivesse que destacar algumas dessas mudanças no jornalismo televisivo? No jornalismo televisivo, eu hoje, e seguramente tu também, temos um telefone que substitui para aí 50 técnicos de uma vez só, não é? Se for apanhado no meio da rua com um acontecimento realmente importante, eu consigo fazer uma chamada de Skype, consigo mandar imagens, consigo mandar fotografias, consigo mandar texto, consigo receber texto, que eram coisas que no meu tempo, eu a primeira vez que vi um computador portátil, fiquei maravilhado, portátil. E dentro do portátil era quase uma mala, não é? De viagem. A primeira vez que eu vi enviar texto assim, a primeira vez que eu vi enviar fotografias num sistema de rolo, que era uma máquina, eu nunca trabalhei com isso. Fazer uma transmissão de televisão era uma coisa que envolvia meios técnicos muito sérios. Portanto, essa é a grande evolução, a evolução da técnica. Se a qualidade daquilo que nós tentamos transmitir acompanha o milagre da técnica, essa é a grande questão que nós temos que nos pôr. Até agora eu acho que os sinais são de otimismo, porque continua a fazer-se jornalismo realmente excepcional. Nós tivemos aqui ainda na RTP a brilhante entrevista que o Paulo Dentinho foi fazer ao Afez Assad, não é? E tudo isto são resultado da interação humana, não é só tecnologia. Portanto, a qualidade humana do jornalismo também tem que ser exaltada. Tem que continuar. Mas não está a ficar fácil para os jovens, não é? Está terrível. Está terrível. Uma das coisas que me surpreendeu foi, por exemplo, a aquisição, a apetência que o capital estrangeiro tem pelos meios de imprensa em Portugal. E interrogo-me porque é que a China tem interesse em comprar parte do conglomerado do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias, da TSF. Preocupa-me que uma parte dominante do capital esteja hoje em mãos estrangeiras. Eu interrogo-me porquê, porque Portugal é um país pequeno, não é? A penetração do capital nas grandes televisões privadas, por exemplo, que também é um facto, são francamente dominadas por capital estrangeiro. Porquê? Essa é a pergunta que está no ar. O resultado prático disto é, com a busca de rendibilidade das empresas, reduziram os ordenados a quantitativos de subsistência, praticamente. Eu não acho que um jornalista, para já, tem que ser um homem integrado e uma mulher integrados na sociedade. Tem o dever de aspirar a uma constituição de uma família sustentável, estável e conseguirem progredir dentro desse quadro de apoios que é essencial. E, francamente, com os rendimentos que vocês vão oferir ou estão a oferir neste momento, não é praticamente possível. E isso preocupa-me muito. Preocupa-me porque deteriora muito a qualidade do jornalismo. A crise que se está a viver no jornalismo é mais do que financeira, também uma crise de valores? Não, principalmente é uma crise financeira, porque a crise de valores decorre da crise financeira. Claro que, não sendo propriamente uma profissão que tem que ser apostolar, quer dizer, as pessoas têm que vir para aqui também para fazer o seu modo de vida e ganhá-lo dignamente. Aspirar a ter independência financeira é um dever, para mim, como eu já disse, de quem quer que seja. E as empresas que vão reduzindo quadros, que vão reduzindo ordenados, por exemplo, isso ainda me aconteceu nos últimos anos da SIC, houve uma quebra substancial dos ordenados de toda a gente, mesmo supostamente os
séniores, vá lá isto, claro que entre uma coleção de aspas dos dois lados, mas entre as pessoas que seriam mais bem pagas, os ordenados foram dramaticamente reduzidos. Ainda agora vimos uma rescisão de contratos conjunta no Grupo Empresa. Exatamente. A Visão. Portanto, esta geometria variável, vamos lá ver, vamos chamar as coisas pelos nomes, considerar o componente humano das empresas e da fase de produção final, que é a fase, presumo que sejam empresas jornalísticas, e têm benefícios por isso, de ordem fiscal imensos, por fazer um trabalho de interesse público. A considerar o componente humano de geometria variável e decidir agora preciso de mais 50, agora preciso de menos 50. Não pode ser. As redações, hoje, nota-se muito, eu notei isto nos últimos tempos, perderam aquilo que se chama a memória da redação, não era uma coisa que se dizia, que havia sempre alguém nas redações. Tu creio que trabalhaste na Visão, vieste de um grupo de jornalistas como o Augusto Abeleira, por exemplo. O Augusto Abeleira era um poço de sabedoria no jornal onde decorreu a Visão, não é? Historicamente. Portanto, havia sempre aquele recurso de alguém que estava lá no fundo da sala, não é? Que sabia praticamente tudo. Provavelmente pouco, mas o que sabia muito bem. E conseguia dar uma textura final ao trabalho jornalístico. É isso que eu tenho a percepção que está a desaparecer. Depois aparecem os operadores politizados, escolhidos politicamente, o que é sempre um handicap terrível. Sim. E as pessoas hoje têm muito pouca vergonha de aceitar essas coisas. Nós vemos por todo o lado, sobretudo nas empresas assim mais dependentes do Estado, nas empresas públicas, nomeações que de repente as pessoas questionam-se porquê fulano ou fulana, que não tem propriamente, não têm currícula que sustente determinadas funções. E isso é uma perda geral para a qualidade de informação. Depois aparecem aquelas longas peças de absolutamente nada, aparecem os jornalistas à espera de pessoas e a massacrarem pessoas com perguntas inúteis, que já sabe de antemão que não vão ter resposta. Aparecem pessoas a descreverem o óbvio, que é uma das coisas que eu noto, e que a pessoa pica logo para outro canal e acaba a ver que a Al Jazeera, se calhar, não é? Porque ainda retêm esse componente de jornalismo assim mais sério. A Al Jazeera, a BBC, a Sky, e a fugir cada vez mais do nosso panorama. Se o Mário pensar agora, depois de 40 anos, penso eu, de 44, quase, acho eu. 40 e tal anos de jornalismo, tinha mudado alguma coisa na sua carreira? Não. Para já, não julgo que conseguisse muito, porque ela começa a tergiversar, vá lá, do percurso normal da minha juventude, com a ida para a tropa. Na ida para a tropa eu fui para o gabinete de imprensa do comandante em chefe em Moçambique, era o Cousa da Riaga, que tinha um gabinete focado para a imprensa, e trabalhei aí durante quase 2 anos, 1 ano e tal. Também já morreu o Carlos Pinto Coelho, também foi alferes nesse mesmo gabinete, e nós contactávamos muito com a imprensa estrangeira. Portanto, houve sempre um elemento de acaso, quase que se ia deparando. Depois houve a descolonização, que me apanhou logo à saída da tropa, e entre essa gente que eu conheci no gabinete de imprensa, foi aí que me foi oferecido um emprego em Joanesburgo. Oferecido, quer dizer, eu andava à procura de um emprego. E também, mais ou menos por acaso, encontrei. Na sua vida, muita coisa aconteceu por acaso, e agora os jovens quase que se desdenham para conseguir um emprego. Eu gostava de lhe perguntar, enquanto jornalista sénior, o que é que aconselharia aos jovens agora, como eu, que estão a iniciar e que sonham ser jornalistas, não sabem muito bem como? O ser jornalista, vocês dependem muito do mercado de trabalho, não é? Da oferta que houver. Hoje, eu também já ouvi esta teoria que é possível fazer assim um jornalismo quase independente, quer dizer, a pessoa compra uma câmara de alta definição relativamente barato, não é? Vai para a estrada, tenta penetrar no Daesh e provavelmente morre com a cabeça cortada lá. Também não é isso que é
que é o jornalismo que eu imagino que as pessoas gostassem de fazer. O Thomas Jefferson, num dos seus muitos escritos, disse que se tivesse que escolher entre um país com um governo e um país com um jornal, ele escolhia um país com um jornal, porque como mecanismo de fiscalizar o Estado, o jornal seria mais eficaz. O que é que eu faria se fosse jovem? Eu tenho a impressão que tentava para já enriquecer-me culturalmente, não só um curso de jornalismo com a área prática que tu brilhantemente desempenhas neste momento, mas com a área talvez teórica, iria também buscar, sei lá, elementos históricos, assim, enriquecia-me nessa zona. E depois ia procurar trabalho onde ele houvesse disponível. Eu tenho a impressão que neste momento eu nomadizava pelo mundo fora. Com franqueza, é isso que eu aconselho aos meus filhos, é isso que tenho aconselhado. E encorajo-os a sair. Não é propriamente por descrença no meu próprio país, porque há gente estrangeira que vem para cá. Eu conheci outro dia um tipo relativamente novo, do Financial Times, que está sediado em Lisboa. Como correspondente? Como correspondente. E não só, porque ele faz trabalho editorial. Hoje, com a net, com a net e com o telemóvel, é fácil fazer isso. Mas ele escolheu Lisboa porque gosta de Lisboa, gosta de Portugal, gosta do clima. Sim, é um país relativamente barato em relação a clima relativamente... é um país relativamente barato em relação, seguramente, a Londres. E está cá radicado. Portanto, eu via com a abertura que a imprensa vai ter, porque os jornais online vão aparecer cada vez mais, as saídas, há jornais de papel que vão fechar, obviamente, há televisões, se calhar, que vão fechar e bem, se calhar não estão a cumprir também propriamente o seu papel, há produtos online que vão aparecer, que integram tudo isso. Eu preparava-me para isso, tornava-me relativamente multidisciplinar, porque é aí o futuro. Acho que é esse o futuro. E não tem que ser necessariamente tão desesperante quanto isso. Não... Vamos tentar não desesperar. Acho que sim. Sim. Mário, se tivéssemos tempo, dava para uma conversa certamente... Eu também gostava e gostei. Fantástica, mas já foi muito fantástico tê-lo cá e quero-lhe agradecer imenso ter aceitado o nosso convite para estar cá. Obrigado pelo convite. Honra-me muito. Obrigada. O E2 fica por aqui. Já sabem que podem continuar a acompanhar os nossos vídeos no YouTube e os nossos posts no Facebook. O Panorâmica volta para a semana, como de costume, aqui na RTP2.